Olá, pessoal! Meu nome é João. Estamos começando mais uma vez um projeto de extensão, um segundo projeto de extensão da nossa querida colega, proporcionado pela nossa querida colega acadêmica Karine de Oliveira Santos, que é acadêmica do curso de Licenciatura em Artes Visuais do Centro Universitário Internacional Uninter. E nesse segundo projeto de extensão, que serão essas séries de vídeos que nós veremos. Esse projeto de extensão faz parte do estágio supervisionado de gestão educacional da Karine, né? E dentro dessas orientações do estágio, foi proposto um projeto de extensão para que os alunos pudessem abrir o conhecimento que eles estão tendo na faculdade para a comunidade. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar para quem não viu o primeiro projeto de extensão. Meu nome é João Pedro de Lima, eu tenho 24 anos, eu sou aqui da cidade de Quedas do Iguaçu, no interior do Paraná, e eu sou formado, falando um pouquinho da minha formação, eu sou formado em licenciatura em artes visuais, sou formado em licenciatura em filosofia e também tenho uma pós-graduação em metodologia do ensino de artes, também pela mesma instituição da Karine. Então, somos colegas aí de instituição, de academia. E a proposta, pessoal, desse projeto de extensão é justamente a compreensão da história da arte por meio da leitura de imagens. No outro projeto de extensão, nós vimos um pouquinho sobre a história do Salvador Dalí, a sua vida, a sua obra, e também tudo aquilo que concerne o mundo do movimento surrealista, né? Dos movimentos modernos da arte do século XX. Agora, nós vamos percorrer um caminho um pouco diferente. Nós vamos estudar a história da arte através da leitura de imagem, ou seja, nós vamos observar imagens de pintores, esculturas de diversos artistas também, que vão fazer nós compreendermos a história da arte e todo o seu desenvolvimento num contexto histórico que tem. Tá? Eu, como professor de artes, já bati de frente com diversas questões sobre a leitura de imagens. Hoje a gente vive num mundo rodeado de imagens e muitas pessoas não sabem compreendê-las, não sabem ler a imagem. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas é imprescindível que nós, primeiramente, comentemos um pouco sobre a história. Falar de história é falar sobre a nossa vida que percorreu até agora. Falar de história não é só compreender o passado, mas também é compreender o presente e prever o futuro. Quando nós estudamos história, nós temos que nos perguntar por que é que nós estudamos história? Desde a educação infantil, o ensino fundamental, até o ensino médio. Eu sempre me perguntei isso. Geralmente, existem alguns professores, infelizmente, que hesitam em criar um ensino de história pautado apenas na cópia, né? Na cópia do livro didático, na cópia de textos e simplesmente na aula expositiva, ou seja, naquela aula que os alunos ficam sentadinhos e o professor explica, fala, conta, quase como se fosse literalmente uma contação de histórias. E isso não é ensino de história. O ensino de história deve ir além disso. Né? O professor deve proporcionar aos alunos uma investigação sobre eles mesmos e sobre a história que eles vivem. Ou seja, fazer com que os alunos se perguntem o porquê eu estou estudando história, para que ela serve, o que estudar a história tem a ver com o contexto que eu estou vivendo, com a profissão que eu quero fazer, com o momento social, cultural e político que eu estou vivendo. Hoje em dia, nós vivemos um contexto histórico, cultural e político de muitas contradições, né? Hoje nós temos a ciência sendo duvidada, né? A ciência ganha, o senso comum ganhando o lugar da ciência. Hoje nós temos questões econômicas e políticas bem ferrenhas em território brasileiro, e tudo isso faz com que a gente se pergunte por que é que nós chegamos, brasileiros, hoje, a estar nesse lugar que nós estamos, a estar nesse contexto
político, cultural e histórico. O que nos trouxe a ter os problemas de saúde, educação, corrupção, que nós temos hoje. O que nos trouxe a esse contexto? O que aconteceu na nossa história, na história do Brasil, que configurou o nosso presente e que possivelmente, infelizmente, configurará bons anos do nosso futuro também. E estudando história, nós podemos entender o Brasil do passado, compreender o Brasil do presente e tentar alavancar um novo Brasil. Um Brasil onde nós podemos ter qualidade de vida, oportunidade para todos, e para também que a gente construa uma nova história, para que as pessoas do futuro possam olhar para trás e dizer: a construção histórica do Brasil deu certo, criou-se um paradigma, uma nova história, criou-se uma nova sociedade. Né? A gente sabe que nós somos criados através de uma tradição que ainda nos ensina preconceitos, discriminações, que nos cria, nos mostra um padrão de beleza, e isso tudo faz com que a gente cresça muito fechado dentro de uma caixinha, onde nós não temos contato com a diversidade, com as outras culturas que nos cercam, e isso faz com que muitas vezes nós acreditemos que só nós vivemos nesse mundo, e é aquela questão da cultura, a gente olha os outros e as outras culturas através da lente da nossa própria cultura, e observando os outros através do que nós somos, isso gera um problema, porque muitas vezes a gente vai colocar as nossas ideias, as nossas subjetividades em cima de uma cultura que nós deveríamos, na verdade, nos despir de todos os preconceitos e princípios que temos para sim respeitar e nunca subjugar uma determinada cultura, né? É super importante que a gente pense a história não de uma forma linear. O que eu quero dizer? Desde quando a gente estuda a história lá no ensino fundamental e médio, nós estudamos a história linear de que forma? Pré-história, antiguidade, Idade Média, Renascimento, modernidade e contemporaneidade. Como se cada coisinha, como se cada acontecimento da história tivesse acontecido um após o outro. Literalmente, muitas coisas aconteceram uma após a outra. Mas muitas coisas, muitos acontecimentos da nossa história aconteceram enquanto outros também aconteciam. Por isso que nós não podemos ter uma história linear, mas uma história linear, claro, que conte um período após o outro, mas contando os acontecimentos dentro de cada período, de cada ano, de cada milênio, de cada século. Não acontecia só um acontecimento histórico, como a gente vê no livro didático, mas sim diversos acontecimentos aconteciam ao mesmo tempo, no mesmo minuto, no mesmo século. E quando a gente começa a estudar a história dessa forma, muitas coisas a gente vai entender também, né? Quando a gente pega um livro de história na mão, por exemplo, a gente tem um recorte histórico do autor. O autor decidiu excluir algumas coisas da história, não contar algumas no livro, ele tem uma preferência de contar certas coisas. Por exemplo, se a gente pega o livro base desse projeto de extensão, que é a História Ilustrada da Arte, do Ian Chivers. Aqui, o autor escolheu algumas obras de arte para compor essas 400 páginas. Aqui não estão contidos todos os artistas, todos os gêneros, toda a diversidade de artistas e todas as obras de arte. O artista decidiu contar uma parte da história, uma parte que ele achou melhor para produzir esse livro. Ou seja, nós temos que ter em mente que a história ela acontece de forma linear e em forma de rede também, ok? Pessoal, é muito importante que qualquer pergunta que vocês tenham, questionamentos, e também se vocês quiserem os slides que eu vou mostrar nessa aula, é bem importante que vocês possam comentar aqui embaixo, eu quero o slide, ou vocês podem me mandar um e-mail também, o meu e-mail é joaopedrodelima10@hotmail.com. Caso vocês queiram esses slides, eu vou disponibilizá-los para todos que quiserem, tá bom? Eu vou começar a compartilhar a tela para os nossos slides.
Vou colocar aqui desde o início, né? Senão a gente não vai conseguir compreender. Pessoal, o intuito também é que vocês possam compartilhar essas aulas com mais pessoas, tá? Com seus amigos, com estudantes de arte, pessoas que querem entender mais sobre história e sobre arte também, amantes de arte, enfim. Então vamos lá. Essa é a nossa aula 1 sobre aprendizagem da história da arte por meio da leitura de imagens. A proposta é nós aprendermos a história da arte e também a história mundial, a história do homem ocidental, através das imagens, né? Vamos lá, então. Falando um pouquinho sobre a história. Nós já comentamos que história gera consciência. Quando a gente estuda história, seja a história desde os nossos avós, a nossa família, até na escola, as histórias das civilizações, dos paradigmas históricos, a gente começa a ter consciência de da onde eu vim, da onde minha família veio, de onde a minha cultura que eu vivo veio, quem foi o responsável por constituir a cultura, a política, a sociedade que eu vivo, e assim a gente vai compreendendo o porquê nós vivemos desse modo. Por exemplo, eu já tive muitos alunos que se perguntavam o por que é que o Brasil vive com uma educação sucateada, uma educação que poderia ser muito além do que é. Eu sempre digo para ele, estude a história da educação brasileira, estude a Constituição Política do Brasil, que é a partir daí que você vai começar a entender como que o Brasil se desenvolveu na parte educacional e o porquê que hoje ele também não se desenvolveu, né? Estudando história, a gente compreende o momento que a gente vive. Então, é imprescindível a gente saber sobre isso. Estudar história nos traz uma consciência coletiva e individual. De que forma? Estudando a história, nós vamos entender o que grandes homens, mulheres fizeram durante a história, grandes nomes da música, do cinema, da ciência, da sociologia, da filosofia, disseram, quais foram os paradigmas que eles quebraram, quais foram os novos paradigmas que eles construíram, mas também nós vamos entender a história de povos, de civilizações, de uniões. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente estuda as guerras do mundo, não só as guerras mundiais, mas as guerras civis também, geralmente existem pessoas que foram nomes muito importantes dessas guerras, né? Que foram o ápice da guerra, que foram o ápice para acabar ou para iniciar a guerra, grandes nomes, mas também maus nomes, né? Mas também a gente vai estudar na história dessas guerras o coletivo, quem lutou, quem participou, quem sofreu com as guerras. Se a gente estuda, por exemplo, a Constituição de direitos, por exemplo, a história do movimento feminista, nós vamos estudar sim a história de mulheres que alavancaram o movimento, que foram ícones da história do movimento feminista, mas também nós vamos estudar nessa história o que as mulheres no coletivo, os grupos de estudantes, as mulheres operárias, o que elas conseguiram realizar para que o movimento feminista acontecesse, se desenvolvesse e estruturasse posteriormente leis, diretrizes, políticas públicas. Então e direitos, né? Então é muito importante que a gente tem que ter essa noção. Quem são os agentes históricos? Os agentes históricos são aqueles que nós temos indivíduos na história e coletivos, pessoas também. Um outro problema da história também é o problema de uma história que foi escrita, em sua maioria, por homens brancos, da elite, da monarquia ou de outras constituições hierárquicas. A nossa história, se a gente for pensar, ela é constituída por determinado gênero, determinada raça. E por quê? Porque geralmente pessoas negras, da comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, eram pessoas excluídas da sociedade. Eram consideradas pessoas indigentes, muitas vezes. E isso fez com que essas pessoas não pudessem participar da história, da construção de teorias, na construção de direitos e deveres. Claro, nós temos na nossa história
a pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+, as próprias mulheres, que foram ícones importantes, coletivos importantes para serem ouvidas, né? Mas geralmente, por exemplo, quando a gente estuda história da arte, quantas mulheres pintoras que você estuda? Quantas mulheres negras pintoras que você estuda? Na história da música, quantas personalidades negras da comunidade LGBTQIA+, que se destacaram não só pela sua música, mas pela sua personalidade também, né? Então é interessante a gente pensar a história como ela aconteceu, mas também quem foi responsável por escrevê-la. Tá? Quando eu falo escrever história, eu não estou dizendo só os documentos históricos, mas também os fatos históricos, aquilo que nós conhecemos hoje em dia. Tá? Quando nós estudamos histórias, nós criamos uma consciência política, cultural e social. Para entender a política, para entender a cultura que a gente vive e para entender o dinamismo social que nós criamos culturalmente, não tem como nós compreendermos isso sem estudar história. É imprescindível que a gente tenha esse estudo para que a gente compreenda, tá? Já falei ali no último tópico sobre história linear e história em rede, que é interessante que a gente pense que nem tudo aconteceu um acontecimento após o outro. Isso é muito banal e trivial de se dizer, mas muitas vezes a gente tem a noção de que realmente um fato histórico levou o outro, né? Aconteceu após o outro, sucedeu o outro, e nem sempre é assim. A história é uma história de associações de fatos que aconteceram em diversos momentos da história. Arte na história. Vamos falar um pouquinho sobre esse quesito agora. A arte é influenciada pelo social, cultural, político e religioso. Não tem como nós falarmos em expressão artística, não tem como nós falarmos em arte sem imaginar e pensar que ela sempre será influenciada pelo contexto que o artista vive. Não tem como nós pensarmos a arte medieval, a arte pré-histórica, sem nós entendermos o contexto de sociedade daquela época. Né? Por exemplo, não tem como você falar em arte medieval sem pensar a religião. A religião influenciou fortemente, até obrigatoriamente, a arte. Né? Então, você precisava, no momento que a religião cristã se torna oficial, nós temos uma obrigatoriedade dos pintores a fazerem essas artes relacionadas ao divino, relacionadas a questões dogmáticas religiosas. Né? Então, quando a gente olha uma obra de arte, ou até uma imagem de design, por exemplo, nós temos que pensar o porquê que essa imagem foi construída dessa determinada forma. Né? É interessante a gente pensar sobre isso. A arte nos conta fatos históricos. Você já ouviu aquela frase que uma imagem fala mais do que 1000 palavras? E é justamente isso. O texto ele é construído por significados de palavras que uma palavra vem após a outra. Então, o texto ele é linear. Ele conta uma coisa após a outra. Já a imagem, ela embute significados, símbolos, signos, cores, formas, linhas, pontos, que dizem muitas mensagens ao mesmo tempo. Então, às vezes, por exemplo, se a gente pensa, um livro, sei lá, de 500 páginas, ele é facilmente contado num filme de 2 horas, por exemplo. Por quê? Porque a imagem do filme mostra detalhes que o narrador tinha que narrar num parágrafo inteiro. Às vezes tem um narrador contando: a donzela estava de cabelos assim, estava num ambiente assim assado. No filme isso não vai ser contado, isso não vai ser narrado, já está ali na imagem mostrando. Então a imagem ela recupera muito detalhe que a literatura precisa expressar, né? A arte também influencia o social. Não tem como a gente não pensar, por exemplo, as vanguardas do século XX, sem pensar que elas influenciaram o modo de se pensar arte, de se pensar a sociedade da época. Se a gente pensar, por exemplo, no movimento surrealista, onde ele contou um pouco dos sonhos do subjetivo do homem, não teve como a gente não ter teóricos que não comentassem sobre isso. A arte influencia o nosso meio social também. Se ela é influenciada pelo meio social, ela também o influencia, ok? A arte reflete o coletivo e o pessoal. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo, quando a gente vê a arte
de um artista em si, a gente tem que pensar que muitas obras de muitos artistas refletem questões coletivas, questões maiores, maiores não de valor, mas maiores no sentido do coletivo, né? Por exemplo, se você olha o quadro, um quadro bem famoso, acho que é de Picasso, enfim, um quadro que demonstra uma questão social da fome, por exemplo. Isso vai estar refletindo um problema social, um problema mundial, que é a fome humana. Mas se você olha, por exemplo, uma obra de Da Vinci, não, uma obra de surrealista de Salvador Dalí, é algo muito individual do Salvador Dalí. São temáticas e símbolos muito individuais dele. Não que não contenham questões mais abrangentes, coletivas também, mas é muito mais único. Então, quando a gente olha uma obra de arte, uma imagem, pensar, essa imagem comunica algo social ou mais individual? Né? Ela quer falar com quem? Com um público maior ou com um público mais restrito? Né? É bom pensar sobre isso também. Na próxima imagem, no próximo slide, nós vamos começar a entender as imagens ao nosso redor, tá? Pensem desde a pré-história, com as imagens dos homens pré-históricos nas cavernas. Foi aí que a gente começou a criar a imagem. A imagem está atrelada ao ser humano desde que o homem é homem, muito mesmo antes dele exprimir as primeiras palavras das linguagens criadas pelas civilizações. Nós temos que pensar que a imagem está com o ser humano desde o seu âmago, desde o seu âmago não, desde o seu início, desculpe. Então, o que acontece? Hoje em dia, nós estamos o tempo todo com imagens. Pensa comigo. Hoje, qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Olhar o celular, olhar Facebook, Instagram, WhatsApp. Você já entra no grupo da família, já tem figurinha da tia, já tem mensagem de bom dia do pai, já tem... Então, você já começa imagens que têm significados, essas imagens já começam a perseguir vocês. E aí, o que acontece? Você acorda, escova os dentes, almoça não, toma café, assiste o noticiário enquanto isso, imagens, notícias, informações. Vai para o trabalho, liga o computador, planilhas, slides, sites que você tem que navegar na internet, né? Você passa, antes de chegar no trabalho, você está andando na rua, outdoors e supermercados, de publicidade, que estão ali o tempo todo ao seu redor. No intervalo do almoço, você vai num restaurante, imagens de comida, folders, né, o tempo todo. Chega lá, daqui a pouco, o folder anunciando o circo na cidade, mais imagens. E com isso, bem específico o que eu disse, mas nós estamos rodeados de imagem o tempo todo, porque a imagem, ela é fundamental. Imaginem que se não houvesse imagem na nossa vida, se houvesse escrita, por exemplo, o mundo seria menos colorido, com certeza. A imagem, ela transmite uma mensagem muitas vezes mais profunda que o texto e muito mais rápido que o texto. Não estou desmerecendo a literatura e o texto, a linguagem, jamais. Ela é fundamental, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas nós temos que entender o quê? Que a imagem ela tem essa característica de transmitir uma mensagem muito mais rápida e talvez uma mensagem até mais profunda, tá bom? As imagens na rua, que a gente já falou, as imagens dos meios digitais, principalmente. Fique olhando meia hora no Facebook para você ver quantos anúncios de universidades, de lancherias, de lojas que você vai ver, né? Pensar a palavra imagem. Toda imagem vem munida de uma palavra, de um texto. O que nós vamos ver daqui a pouco que faz com que a gente capture muito melhor a mensagem quando tem um texto junto, uma palavra junto com a imagem. Né? A imagem, sua função histórica. A imagem teve a função histórica de comentar, de educar. A gente vai ver nas próximas aulas o quanto que a imagem educou o homem durante a história, teve uma função pedagógica, principalmente na arte medieval. Aqui nós temos uma citação de Silva, 2010, abre aspas, a visão é natural do homem, ver é uma experiência direta e a utilização de elementos visuais para transmitir informações representa a máxima aproximação que podemos obter com a relação à verdadeira natureza da realidade.
Já a compreensão do que é visto é natural até certo ponto. O grau de entendimento e crítica elevar-se-á através de estudos, experiências e reflexões. Não há distorções entre o que olhamos e o objeto observado, mas nossa compreensão sobre o objeto pode alterar-se de acordo com o grau de percepção e conhecimentos que temos sobre o que é visto. O que o autor quer dizer aqui para a gente? Que quando nós temos uma imagem, seja de uma pintura, de uma obra de arte, ou seja de um flyer de uma pizzaria, para compreender aquela imagem, cada pessoa vai compreender a sua forma. Isso é inegável. É inegável, cada pessoa vai compreender a sua forma, mas nem todo mundo tem a mesma percepção, né? Por exemplo, se a gente pensa a pessoa com deficiência, que tem uma cegueira, ou é surda, por exemplo, como que essa pessoa vai interpretar essa imagem? Como que ela primeiramente vai ter acesso a essa imagem? Hoje, nas redes sociais, a gente já tem um recurso que a gente chama para cego ver ou para cego ler, não sei exatamente, que junto com a imagem tem um texto de descrição falando como que a imagem está disposta, como que a imagem está constituída, quais os elementos que tem na imagem. E através de um aplicativo que a pessoa com deficiência tem, ela vai poder escutar o que está escrito na imagem, o que está representado na imagem, né? Bem interessante. Então, pensar, como que nós vemos a imagem? Nós temos acesso a ela? Como que isso acontece? Tá bom? Vou tomar uma aguinha. Essencial para não secar a boca. Continuando, a formação da imagem. Toda imagem possui um significado, seja um significado superficial ou profundo. Vamos pensar aí. A imagem de um flyer de uma hamburgueria. O que ela vai querer te dizer? Ela vai querer te dizer para você comprar o hambúrguer dela. É isso, ponto. Não tem nenhum segredo nessa imagem. Mas vamos pensar uma pintura do rococó ou do barroco, que é cheia de adorno, cheia de luz e sombra, cheia como diz a minha mãe, de não me toques, né? Tem uma profundidade de história dentro daquela imagem. Vamos pensar, então, as obras surrealistas, que contêm símbolos, figurações, entre outros tipos de constituições de imagem. Ali tem uma profundidade de significados, né? Que é um significado profundo. O significado de um flyer de uma pizzaria, de uma hamburgueria, é superficial. É isso e pronto, compre meu produto, saiba onde pedir o meu produto. É isso aí, tá? Não desmerecendo o trabalho dos designers gráficos, eu sou designer gráfico, não desmerecendo o valor que essas imagens têm no nosso cotidiano, mas ela tem um significado mais superficial, mais simples de se entender, né? As imagens são constituídas através de formas, cores e suas variações, sobreposições e configurações. A gente tem que entender, por exemplo, que a imagem, tudo que constitui ela, as formas, as cores, as linhas, os triângulos, os quadrados, tudo isso tem um significado. Tudo isso tem uma forma. Tudo isso tem uma mensagem, né? Cada imagem possui uma variação de entendimento. Eu não vou ter a mesma interpretação da imagem que o Pedrinho vai ter, que a Mariazinha vai ter, que o fulano, ciclano, beltrano vai ter. Cada um, a partir das suas condições cerebrais, suas condições de visão, suas condições de entendimento, vão interpretar a imagem de uma determinada forma, tá? Composição 8, de Kandinsky, 1923. Essa é uma obra do movimento abstracionista, e aqui a gente consegue entender um pouquinho o valor que os pontos, os quadrados, as formas e as cores têm. Se a gente observa, por exemplo, as linhas elas sempre nos mandam para alguma direção. Se a gente observa aqui, tem um triângulo quase no centro da imagem que nos manda o nosso olhar diretamente para cima.
a gente observa esse círculo mais negro aqui do canto superior esquerdo, que ele tem um peso maior, que ele foca o nosso olhar nele, que ele está chamando atenção para esse lado. Já os tons mais pastéis das outras formas e círculos, eles não chamam tanta atenção, porque são cores mais sóbrias, mais frias, mais neutras, né? Então, se a gente observa, as linhas nos mandam para diferentes composições, as cores nos dizem questões mais diversas. Então, se a gente observar as imagens, desde o flyer da hamburgueria até uma obra, por exemplo, de Da Vinci, toda a composição imagética, ela é construída para que o espectador tenha um tipo certo de fruição, um tipo certo de experiência de visualização daquela imagem, tá? Bom, fiz aqui uma pausinha para tomar água, vamos retornando então, tá bom? Vai ter a cor de cachorro, como eu acho que vocês estão escutando, não sei se vocês estão ouvindo ou não, mas é assim, gravar coisas ao vivo tem dessas. Próxima imagem que eu vou mostrar para vocês é essa imagem aqui de uma obra chamada Valores Pessoais, pintada pelo artista René Magritte em 1952. René Magritte fez parte do movimento surrealista, tá? E ele foi uma pessoa, ele pintou quadros muito magníficos que eu indico vocês pesquisarem, mas o que que acontece? O que que acontece? Magritte, ele tem essa predileção por pelo uso de objetos nas pinturas dele. Objetos figurativos, naturais, mas que ele configura de uma outra forma, né? Então, por exemplo, aqui nós temos essa obra Valores Pessoais, que nos dão objetos que fazem parte do cotidiano de qualquer pessoa. O pente, o blushzinho para fazer barba, uma taça para tomar algum tipo de bebida, esse blushzinho aqui das mulheres para passar maquiagem, um fósforo caído ali ao chão. E o que, que será Magritte quer passar para a gente? Observem que ele colocou todos esses objetos de estética, de cunho social, de questões mais sociais, né? Em tamanhos gigantes. O que que ele quer dizer? Que os valores, talvez, que os valores pessoais da época dele era se arrumar, ter beleza e beber, ter uma condição social boa, talvez. Essa é a minha interpretação da obra. Não sei vocês, mas para mim, René Magritte quer dizer isso. Olha, os valores dessa época que eu estou vivendo são esses valores. É a sociabilidade, é a bebida, é o fumar, é o se arrumar, é manter uma classe perante a sociedade, né? Talvez seja isso. Então, olha só, aqui nós não estamos analisando as cores, nós estamos analisando a escala dos objetos, o tamanho dos objetos. Saber ler uma imagem é tentar compreender o que que as cores, as formas, o que que o artista tentou passar e o que que a obra sozinha quer me dizer. O que que ela quer me dizer? Não é só imaginar, o que que o artista quis me dizer. Não, é também pensar o que a obra quer me dizer. Tá? Aqui eu também tirei de Silva 2010 essa citação. Vamos lá, abre aspas. Diante desse universo visual, deve-se favorecer o desenvolvimento de estratégias para a compreensão dos processos e significados da cultura visual. Fecha aspas. Que cultura visual é essa? A cultura que nós vivemos hoje em dia, que é altamente visual, que usa as imagens o tempo todo para publicidade, propaganda, para redes sociais, para a educação, inclusive, né? Abre aspas. Para isto, torna-se necessário vinculá-las à reflexão crítica sobre as diferentes tradições filosóficas, históricas e culturais, que serviram para nortear a construção de representações significativas em diferentes momentos e lugares da história da sociedade. Fecha aspas. Então, precisa-se criar um modo de compreender a imagem, de saber discernir a imagem. Mas é aí que eu pergunto para vocês, caros colegas. Todo mundo tem a mesma condição de ler uma imagem? De entender o que a imagem está falando? Uh -uh. Por quê?
Porque nem todo mundo tem a mesma condição educacional. Aí entra o problema da educação e da desigualdade. Vamos pensar, todo mundo que chega na universidade, ou que, vamos refazer, todo mundo que tenta uma vaga numa universidade estadual, federal, seja o que for, até particular, todas as pessoas têm as mesmas condições de tentar essa vaga? Vamos pensar nas pessoas pobres, nas pessoas negras, nas pessoas da comunidade LGBTQIA+. Essas pessoas, elas já são inferiorizadas pelo seu modo de ser. Vivem numa sociedade onde o preconceito e a desigualdade reina ativo. Então, como que elas vão chegar a ter a mesma condição educacional? Com uma educação sucateada que nós temos no Brasil, numa educação que podia ser muito 300 milhões de anos melhor do que a gente tem, mas nós temos uma educação que em muitas escolas, muitos alunos não têm acesso à escola, não têm acesso a livros didáticos de qualidade, não têm acesso a materiais didáticos, outros que podem melhorar o ensino-aprendizagem. Então, como que todas as pessoas vão conseguir ter uma alfabetização visual? Nós estamos falando sobre alfabetização visual, nós estamos falando sobre as pessoas conseguirem fazer uma leitura de uma imagem, entender uma imagem. Nem todo mundo compreende as imagens ao seu redor, né? Então, será que todos têm a mesma oportunidade de compreender uma imagem? É isso que eu deixo para vocês de reflexão, tá? É necessário que a gente pense isso. Vamos lá. Agora, nós vamos falar sobre a questão do design e da imagem, tá? Eu trouxe algumas contribuições da área do design para que a gente compreenda as imagens, não só pinturas, mas principalmente flyers, imagens, folders, cartazes, publicidades que estão ao nosso redor o tempo todo, os outdoors e tudo isso mais, tá? Mas também para compreender as obras de arte. Tudo isso, essas teorias que eu vou mostrar para vocês, eu tirei do site take.net/blog/designers/psicologia do design, que vocês podem acessar posteriormente a essa aula. Tá? A primeira teoria do design que a gente vai ver é a teoria da dupla codificação. Vamos lá? Abre aspas. A teoria da dupla decodificação, criada por Alan Paivio em 1971, sugere que a apresentação de informações verbais e não verbais facilita a recordação de informações. A ideia por trás dessa teoria é que as informações verbais são processadas por um sistema cognitivo diferente das informações não verbais. E a apresentação de informações dos dois sistemas ajuda a criar modelos mentais mais precisos. Isso aqui pode ser também ajudado e auxiliado através da educação. A educação pode fazer usufruto muito bom dessa teoria da dupla codificação. O que a gente tem que entender? Que o texto é codificado, é compreendido, é anexado à nossa memória de acordo com um sistema cognitivo próprio, cerebral próprio. E a imagem é compreendida, é decodificada através de um sistema cerebral cognitivo diferente do texto. Então, se eu tenho, por exemplo, um texto que eu preciso ler para a faculdade, e ali tem um gráfico, tem um infográfico, tem um mapa mental, tem uma figura, eu vou conseguir capturar melhor essa informação desse texto, porque tem imagem e texto reunidos. É a mesma coisa com o logotipo de uma empresa, por exemplo, tá? Que a gente vai ver aqui em seguida. Pensa comigo, aqui eu coloquei alguns logos, aqui eu peguei essa imagem na internet, mas, por exemplo, claro, existem logos que nem precisam de letras, por exemplo, Spotify, Instagram, Apple, McDonald's, que nem precisam estar escrito, só o símbolo a gente já compreende, né? Mas, por exemplo, vamos pensar logos que tem escrito junto. A NASA, National Geographic, Coca-Cola, Disney, Adidas, NBC, Sony, Burger King, Google. Todas essas imagens estão associadas a uma imagem, a uma cor, e também com uma palavra, o que faz com que a gente consiga conectar as duas coisas e lembrar dessa marca de uma forma mais fácil.
tá? Então, isso é bem interessante da gente estudar. Vamos lá, design e a imagem. Ainda uma próxima teoria que eu tirei também daquele site, essa teoria é do efeito do lugar central. O efeito do lugar central afirma que quando nos apresenta um conjunto de objetos semelhantes, tendemos a preferir o que está no centro da imagem. Acredita-se que os consumidores presumem que os varejistas colocam os produtos mais populares no centro das gamas de produtos, o que leva a esse efeito do lugar central. Independentemente da causa, é algo que deve ser levado em consideração sempre que você estiver criando para promover a venda de um produto. As imagens que apresentam vários produtos, por exemplo, devem ser organizadas em torno de um único produto central. Então, olha que interessante. Ao invés de eu colocar uma marca, um flyer, alguma coisa, eu coloquei algumas obras de arte, para a gente dar uma quebrada do design para a arte, tá? Que eu coloquei a obra O Batismo de Cristo, de Leonardo da Vinci, e não é esse ano, tá? 1985. Deixa eu só aqui procurar que ano que é o batismo de Leonardo, o batismo de Cristo. O Batismo de Cristo de Da Vinci. Foi pintado entre os anos de 1472 e 1475, que foi um erro do professor, tá bom? Se a gente observa essa imagem, uma das obras, essa obra é do início da carreira de Leonardo da Vinci, ele ainda era jovem, e olha só o monumento que ele criou, né? Aqui a gente pode ver que existem diversas figuras dispostas, mas a figura que nós mais vamos prestar atenção é a figura central, que é a figura justamente de Cristo, porque ele está no meio da imagem. Ele está cortando, quebrando essa imagem. Não que os outros objetos não sejam importantes, mas o nosso olhar vai justamente para metade, para o meio da imagem na hora, né? Outra imagem aqui, The Birth of John the Baptist, de Lucas Cranach, pintada em 1518, passagem da Idade Média aí para a Idade para o Renascimento, para a Idade Moderna, né? Aqui a gente vê o nascimento de João Batista, a gente vê que essa imagem ela é quase parecida, se a gente cortasse ela no meio, os dois lados são quase parecidos, são muito parecidos, e a gente vai observar que essa imagem, a gente, obviamente, quando a gente olhar para ela, a gente vai olhar para o meio dela, para essa mãe ou para esse bebê. Inicialmente, nós temos ali duas amas que estão cuidando da mãe que acabou de parir o filho. Logo abaixo, nós temos o filho ganhando o primeiro banho das duas outras amas. Embaixo, nós temos alguns pertences, um baú ali que está auxiliando elas na lavagem do bebê. Essa é uma obra que indica realmente essa teoria do design do ponto central, em que as imagens elas chamam a atenção justamente aquelas que criam uma centralidade, tá? Aqui é uma citação de Sardelik, 2016, tá? Vou fazer uma pausa aqui para tomar uma aguinha, só um minuto. Bom, voltando então, né? Voltando aos nossos slides. Aqui uma citação de Sardelik de 2016, abre aspas. O crescente interesse pelo visual tem levado historiadores, antropólogos, sociólogos e educadores a discutirem sobre a imagem e sobre a necessidade de uma alfabetização visual, que se expressa em diferentes designações, como a leitura de imagens e a cultura visual. Podemos nos perguntar sobre o porquê de uma cultura visual. Essa cultura exclui o não visual ou aqueles que são derivados desse sentido? A proposta da cultura visual é a mesma da leitura de imagens? Podemos utilizar as duas expressões como sinônimas? Que professor pode desenvolver essas atividades no contexto escolar? A cultura visual não será mais uma designação entre tantas outras para confundir os professores? Aí fica uma indagação sobre o que é cultura visual. Cultura visual, como nós já vimos, é as imagens que percorrem
o nosso redor, mas também o quanto que nós produzimos imagens. É muita imagem no dia a dia. Mas será que cultura visual é o mesmo de leitura de imagens? Eu, como professor de artes, digo que não, porque uma é uma manifestação, a cultura visual é uma manifestação social, cultural nossa, e a leitura de imagens é uma técnica educativa que nós temos que aprender na escola básica para que a gente possa participar dessa cultura visual e para que a gente possa compreendê-la, para que as imagens não nos enganem, para que as imagens possam estar o tempo todo dentro de um entendimento por parte de nós mesmos, tá? O alfabetismo visual. Também tirei de Sardelli 2016, tá bom? Abre aspas. Outra obra que fundamentou a tendência formalista da leitura de imagens foi a da desenhista Donis Dondes, A Primer of Visual Literacy, publicada em 1973 pelo Massachusetts Institute of Technology, na qual a autora introduz o conceito de alfabetismo visual. O livro de Donis Dondes propõe um sistema básico para aprendizagem, identificação, criação e compreensão de mensagens visuais acessíveis a todas as pessoas, não somente aquelas especialmente formadas como projetistas, artistas e estetas. Apoiando-se no sistema proposto por Dondes para uma alfabetização visual, alguns professores começaram a aplicar um esquema de leitura de imagens, fundamentado na sintaxe visual, que mostra a disposição dos elementos básicos como ponto, linha, forma, cor, luz, no sentido da composição. Essa tendência formalista de entender a imagem através da sua composição, ela é uma das partes da leitura de imagens, dessa alfabetização visual, né? O professor em sala de aula, ele tem o papel de mostrar uma imagem primeiramente, vamos entender a estrutura dessa imagem. Quais são as cores? O que essas cores predominantes querem nos dizer? De que forma o artista usou a simetria e a assimetria? De que forma que ele usou as linhas, os ícones, os símbolos? De que forma que ele usou todas as formas? Né? O que ele quis nos dizer com isso? Mas o que essa obra de arte sozinha quer nos dizer? É isso que precisa ser pensado também. Tá? Agora, de Barbosa, 2018, citado por Torre 2011, tá? Abre aspas. A necessidade de alfabetização visual vem confirmando a importância do papel da arte na escola. A leitura do discurso visual, que não se resume apenas à análise forma, cor, linha, volume, equilíbrio, movimento e ritmo, mas principalmente é centrada na significação desses atributos. Em diferentes contextos, conferem a imagem é o imperativo da contemporaneidade. Os modos de recepção da obra de arte e da imagem, ao ampliarem o significado da própria obra, a ela se incorporam. Não se trata mais de perguntar o que o artista quis dizer em sua obra, mas o que a obra nos diz, aqui e agora em nosso contexto, o que ela disse em outros contextos históricos a outros leitores. O que isso quer dizer? O que a obra tem para me dizer agora? O que o estudo da Mona Lisa vai me fazer entender sobre o contexto que eu estou vivendo? Talvez nada. É uma grande obra de arte, mas para o contexto que eu estou vivendo, não me diz nada. Se eu estudo, por exemplo, uma obra brasileira que me mostra a fome, a desigualdade racial, já vai dizer muito mais sobre o local que eu estou vivendo do que sobre qualquer outra coisa. Agora, se eu estudo isso juntamente com o significado das cores, dos símbolos atribuídos à imagem, eu vou ter uma maior educação visual, eu vou entender o contexto social e político muito mais profundamente do que simplesmente, essa obra de arte compreende, tá, fala sobre racismo. Tá, mas eu não vou estudar a imagem em si própria, eu não vou estudar suas cores, a sua sintaxe visual, eu também preciso, para compreender mais ainda o que ela representa. Tá? Então, é principal isso. O alfabetismo visual ainda, Barbosa, 2008, citado por Torre, 2011. Abre aspas. A educação estética tem como lugar privilegiado o ensino de arte.
entendendo por educação estética as várias formas de leitura, de fruição, que podem ser possibilitadas às crianças tanto a partir do seu cotidiano, como de obras de arte. Compreender o contexto dos materiais utilizados, das propostas, das pesquisas dos artistas é poder conceber a arte não só como um fazer, mas também como uma forma de se pensar arte sobre arte. Arte em e sobre arte. É interessante, por exemplo, quando a gente estuda a arte egípcia, não tem como a gente pensar a arte egípcia sem estudar os materiais que eles usavam, os pigmentos, as tintas. Isso diz muito sobre o seu contexto cultural, diz muito sobre o seu contexto social, né? Quando a gente estuda as artes medievais, não tem como a gente tirar, dizer que a arte não diz muito sobre o contexto político, sobre o contexto social em que eles viviam. Então, estudar os elementos da imagem nos faz compreender de que momento que nós estamos falando, tá? Ainda, agora Barbosa, 98, citado por Torre 2011, abre aspas. Apreciar, educar os sentidos e avaliar a qualidade das imagens produzidas pelos artistas é uma ampliação necessária à livre expressão, de maneira a possibilitar o desenvolvimento contínuo daqueles que, depois de deixar a escola, vão se tornando produtores de arte. Através da apreciação e da decodificação de trabalhos artísticos, desenvolvemos a fluência, a flexibilidade, a elaboração e originalidade, os processos básicos da criatividade. Além disso, a educação da apreciação é fundamental para o desenvolvimento cultural de um país. Esse desenvolvimento só acontece quando uma produção artística de alta qualidade é associada a um alto grau de entendimento dessa produção pelo público. Olha que incrível, nós estamos dizendo sobre isso. Quem diz isso é Ana May Barbosa, uma grande arte educadora aí que nós temos. Agora, Torre 2011, né? Abre aspas. O estudo das artes visuais contempla a imagem como fonte de informação e de conhecimento, mas para a apropriação desses conhecimentos é preciso que haja uma interação entre o espectador e a imagem. Nesse caso, é preciso induzir o espectador à leitura, debruçar-se sobre imagens e obras de arte, para que seja possível aprender o sentido dessas imagens. Então, ele diz, Torre, nos diz o seguinte, a imagem contempla informação e conhecimento. Ela tem uma significação. Mas de que forma que nós vamos compreender essa imagem? Se nós sabemos lê-la, mas como que nós vamos lê-la? Se nós tivermos técnica, se nós formos alfabetizados para essa leitura. E se nós não formos alfabetizados para essa leitura, não tem como nós compreendermos a imagem em sua inteireza. Aqui eu coloquei uma imagem, uma pintura que eu gosto muito, que se chama Solitary Orpheus, de Giorgio Chirico, de 1973. Essa obra faz parte do movimento surrealista e é uma obra que, se a gente observar, ela nos manda diretamente o nosso olhar para a figura central, né? Que parece que é um tocador de harpa que está se apresentando diante de uma plateia. Mas a gente começa a observar que são cores muito vivas, alegres, que parece que nos transmitem uma claridade, uma vida, uma alegria muito maior. A leitura da imagem começa a ficar complexa quando a gente observa que a cabeça desse músico é uma cabeça surrealista, meio irreal, diferente. A gente começa a ter um pouquinho mais de dificuldade também, que a gente observa que o busto e a barriga são construídas de formas quase que abstratas, né? Então a gente começa a ter uma dificuldade um pouco maior. Mas o que essa imagem quer nos passar? O que ela tenta nos passar? Qual é o seu objetivo? O que o artista tentou passar? O que a imagem por si só deseja passar para nós? Nós precisamos compreender isso também. Agora, Pilar 2006, citado por Torre 2011, nos diz o seguinte, abre aspas. Nesse sentido, o primeiro mundo que buscamos compreender é o da família, a casa onde moramos, o quintal onde brincamos, a pracinha, o bairro onde vivemos, a cidade, o estado, o país. Tudo isso marcado fortemente
por nosso lugar social, nossa origem social. Ao buscar compreender, estamos fazendo leituras desse mundo, nós estamos compreendendo as coisas ao nosso redor, nós estamos compreendendo as relações sociais. Leitura crítica prazerosa, envolvente, significativa e desafiadora. Leitura que, inserida num contexto social e econômico, é de natureza educativa e política, pois nossa maneira de ver o mundo é modelada por questões de poder, por questões ideológicas. É extremamente importante essa citação de Pilar, porque ela nos diz que desde muito pequenos nós estamos fazendo a leitura de mundo, nós estamos fazendo a leitura das nossas relações sociais, das expressões faciais e corpóreas, leituras do próprio texto, e quando é que nós vamos fazer a leitura de uma imagem? A gente acha que ler uma imagem é simplesmente compreender o seu significado superficial, mas não é só isso, né? Desde um flyer de uma pizzaria, é importante que a gente compreenda o que ele quer dizer. Será que é só mesmo o vender por si só? Será que é só isso? Ou existem mais coisas além disso? Agora, Barbosa, 2008, citado por Torre, 2011. Abre aspas. Educar para a visualidade é preparar os educandos para processar leituras, ou seja, ler, interpretar, dar sentido à imagem ou à obra de arte, agregando as informações extraídas dessa imagem à sua realidade. Na verdade, não conseguimos aprender o mundo tal qual ele é. Construímos mediações, filtros, sistemas simbólicos para conhecer o nosso entorno e nos conhecer, né? Bom, pessoal, aqui eu deixo algumas referências para vocês, tá? Silva, Maria Cunha, A Importância da Alfabetização Visual no Mundo Contemporâneo. Sardelic, Maria Emília, Leitura de Imagens, Cultura Visual e Prática Educativa. E Torre, Maria Rita de Lima, A Importância da Leitura de Imagens para o Ensino e Aprendizagem em Artes Visuais. Todos esses artigos estão disponíveis na internet, vocês podem ter acesso a eles através desses links aí também, tá bom? Bom, pessoal, nessa nossa primeira aula desse projeto de extensão, nós conseguimos compreender, em resumo agora, como que a imagem participa da nossa vida, como que a imagem está o tempo todo ao nosso redor, que tipo de imagens que estão ao nosso redor, como que nós devemos compreender essas imagens, como que elas podem proporcionar a nós um entendimento sobre a nossa realidade, um entendimento sobre nós mesmos, sobre a nossa história, o que houve na nossa história, que nós conseguimos compreender com as imagens de hoje, com as imagens de artistas e as imagens do nosso passado. A gente compreendeu a importância que estudar história tem na nossa vida, a importância disso tudo que nós temos. Bom, pessoal, peço novamente que vocês curtam o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês, que vocês possam comentar também o que vocês acharam sobre essas aulas. E é isso aí, muito obrigado pela presença de todo mundo, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, e até a aula 2, onde nós vamos discutir um pouquinho das imagens da Idade Média, da Idade Antiga e da Idade Média. Até lá!